Olá, gente, tudo bem? Aqui é Denis Pontes. Obrigado por ter vindo ao meu canal. Hoje eu queria falar sobre uma fatalidade que ocorreu ontem em São Paulo. Um avião caiu deixando vítimas, né? 62 pessoas. E acontecimentos desse tipo acabam abalando a todos nós, né? Mesmo que não tenhamos parentes diretamente, mas é uma coisa triste. E eu queria trazer a ótica da doutrina espírita, segundo a minha visão, obviamente, sobre o que seria esses acontecimentos fatais, né? Se seriam predestinados. Então, existe um livro na nossa doutrina que é o livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. E lá fala que a fatalidade se origina do latim fatum, que seria destino, seria um destino inevitável. Porém, explica também que há duas espécies de fatalidade. Uma proveniente de causas exteriores, que podem nos atingir e reagem sobre nós. Poderíamos chamá-la então de reativa, né? Exterior, uma fatalidade eventual. E outra, que é aquela fatalidade que se origina em nós mesmos, que determina as nossas ações, é a fatalidade pessoal. Então, não poderíamos entender a fatalidade num sentido absoluto, porque o homem seria uma máquina sem iniciativa, sem o uso do livre-arbítrio e, consequentemente, sem responsabilidade. Seria uma negação de toda a moral se toda a fatalidade não pudesse ser evitada, se toda a fatalidade tivesse predestinada a acontecer. E como nós vemos hoje uma crescente busca por canais espirituais, né? É um caminho que marca a nossa geração, é de suma responsabilidade estes canais tomarem o cuidado de não divulgarem o conteúdo ou o ensino cristão, espírita, sem responsabilidade, dizendo que aquele avião caiu porque tinha, que era predeterminado aquilo acontecer, que uma bala perdida atinge uma pessoa porque tinha o nome, RG, CPF. São coisas que não consolam as pessoas, trazem, na verdade, até mesmo pode trazer uma revolta contra Deus, porque são pessoas que nós amamos muito, que muitas vezes estão envolvidas nesse contexto de uma fatalidade. Então precisamos entender isso bem para não propagar conhecimentos que não tragam consolo e o entendimento correto do que a doutrina vem nos trazer. Continuando aqui, no finalzinho desse texto que fala sobre a fatalidade, fala que, conforme o gênero de provas escolhido pelo Espírito, acha-se exposto a certas vicissitudes. Em consequência dessas vicissitudes, ele é submetido a arrastamentos, os quais deve subtrair-se. Aquele, por exemplo, que comete um crime não é fatalmente levado a cometê-lo. Escolheu um caminho de luta que a isso pode excitá-lo se ceder à tentação e pela fraqueza de sua vontade. Então, a pessoa que escolhe um caminho de crime, a pessoa, o espírito, quando vem encarnar, ele pode escolher nascer em um contexto social desfavorável, numa comunidade sem muitos recursos, numa família desprovida daquilo que precisa para a subsistência. No entanto, o caminho do crime é um caminho de escolha. Assim, o livre-arbítrio existe para o espírito no estado errante, na escolha que faz das provas, né, a que deve submeter-se, e existe na condição de encarnado nos atos da vida corpórea. Então, ele escolheu aquela condição, por exemplo, de desfavorável economicamente. No entanto, ele não é predeterminado a ser um criminoso. Só o instante da morte é fatal, porque o gênero da morte é ainda uma consequência da natureza das provas escolhidas. Muito bem. Sabemos que a doutrina espírita toda, ela fala-nos sobre a questão de ser uma filosofia racional. Isso foi muito bem determinado pelos próprios espíritos superiores quando, no Prolegômenos, agora estou falando do Livro dos Espíritos, né, que é a primeira obra
codificada pelo professor Allan Kardec, aquele que origina a doutrina, fala lá no Prolegômenos, no parágrafo 4, que são tempos marcados, né, para trazer o conhecimento universal sobre aquilo que antes era velado, né? E que os espíritos seriam esses incumbidos de trazer a vontade de Deus, essas revelações, né, para a humanidade. E aí, lá no parágrafo 6, diz que a ordem dos espíritos superiores era estabelecer fundamentos de uma filosofia racional livre. Fundamentos nada mais é do que dogmas. Nós temos, às vezes, o erro de colocar significados pejorativos às palavras. Dogma não é um termo pejorativo, significa fundamentos, mas são fundamentos que precisam de uma base. E a base aqui é extrair do homem aquilo que seja racional, livre dos preconceitos pré-estabelecidos. Então é isso que a doutrina chama a atenção, de que temos um conjunto de dogmas, sim, como é a reencarnação, como é a encarnação para sofrer provas, para sofrer expiações, como é a questão da vida ser imortal. O espírito ele passa um tempo numa prova em carne para aprender aquilo que necessita em questão de a sua inteligência e em questão da sua moral. A vida material é uma vida transitória, pouca. São todos fundamentos muito bem codificados na obra espírita, que têm bases, mas que devem apelar sempre para o nosso racional. E São Luís, no Livro dos Médiuns, ele deixa uma mensagem muito importante para nós, né? Lá no item 262, fala como se deve distinguir aqueles bons comunicantes dos maus comunicantes. Os comunicantes do outro plano recebem esse apelido de espíritos. E como podemos distinguir aqueles que são bons ou maus comunicantes? É justamente pela linguagem que fala aqui no livro, que está sempre em relação ao grau de elevação a que se tenha chegado. Fala ainda que, agora no 264, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais daqueles que são depurados. E notem que eu estou lendo alguns textos separados, porque o item 262 sobre esse tópico, ele é um pouco grande, incentivo todos a pesquisarem depois. Mas alguns textos aqui separados vão nos dar uma ideia muito importante da forma de distinguir as boas comunicações, trazida a nós por São Luís. No 266, ele fala que não há comunicação má que resista à crítica. Então, os maus comunicantes, eles não gostam de críticas, né? Já os espíritos superiores, os comunicantes superiores, eles nunca se ofendem, porque eles próprios aconselham. É deles mesmo que vem o conselho de que devemos levar para o nosso racional, para o nosso bom senso. Devemos pesquisar mesmo, porque é o nosso desenvolvimento, não é dar tudo já mastigado. Nós temos que desenvolver o nosso racional. É o que está nos dizendo aqui esse estudo. Lá agora no 267, no item, aí vão ter vários parágrafos, e o parágrafo 7 vai dizer-nos que os bons comunicantes só dizem o que sabem e estão sendo aqui humildes, porque olha o que eles falam, que eles calam-se ou confessam que não sabem todas as coisas. Olha que maravilha é esses comunicantes demonstrarem humildade, que não conhecem, não sabem de tudo, e nesse momento ou calam-se ou simplesmente confessam, nós não sabemos. É maravilhoso saber que esses superiores demonstram essa humildade e exemplo para nós. E no item 8 diz que a previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mentira. Então, aquelas previsões, né, dos acontecimentos, infalivelmente, que vão ter de ocorrer, vemos muito isso, infelizmente, nos canais espirituais. E daqueles que são médiuns, médiuns são como
aquele que recebe uma comunicação é um intérprete entre o plano espiritual e o plano material. O médium seria mais apropriadamente, para entendimento dos menos conhecidos na doutrina, como um intérprete, né? É como se tivéssemos viajado por um outro país e tivéssemos a ajuda de alguém que entenda essa língua e traduza para nós de forma simples a compreensão. Isso é o trabalho dos médiuns ao nos trazer as informações dos espíritos. E muitas vezes nós vemos aqueles envolvidos nessas previsões de acontecimentos. E aqui nos traz atenção que isso é indício de mistificação, de engano. No 267, item 8. Continuando ainda, destacando alguns textos aqui que nos trazem excelentes reflexões, nós recorremos agora ao parágrafo 18. Jamais os bons comunicantes aconselham, senão o que seja perfeitamente racional. Jamais dizem algo que não seja racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta. E olhem que eles dizem, o bem, né, o bom conhecimento, ele anda por uma linha reta do bom senso. Então, jamais vão trazer qualquer recomendação que se afaste do bom senso ou das leis imutáveis da natureza. Se há algum comunicante que age dessa forma, contrária à linha reta do bom senso ou às próprias leis da natureza, isso já denuncia que é um mau comunicante, é atrasado, portanto, pouco merecedor de confiança. Vejam que a própria doutrina que nos deu essa possibilidade, né, que nos revelou, porque essa possibilidade de se comunicar com os anjos já acontece desde os tempos primitivos, temos muitas notícias disso nos livros. Porém, a doutrina ela vem nos educar nesse sentido, trazendo-nos pontos de vista, né, conhecimentos de como conhecer que no outro plano existem também maus comunicantes. Assim como entre nós, aqui na matéria, existem bons e maus homens, existem também bons e maus espíritos. Todos nós estamos, tanto no plano material como no plano espiritual, em uma jornada de progresso, mas nós temos o livre-arbítrio por sermos inteligência. Deus quer que nós nos desenvolvamos, né? E dessa forma, ainda temos de conviver com os bons e com os maus. E temos, graças a Deus, essa revelação que vem nos ensinar como reconhecer os bons e os maus. E agora eu pulei aqui para o item 268 e vou recorrer aqui ao parágrafo 17, já no finalzinho. Das comunicações com esses comunicantes dos outros planos, olha o que eles falam. Guarde apenas o que for belo, o que for racional e o que a vossa consciência aprove. Como falamos lá na introdução no Prolegômenos, quando eles dizem que visam instituir uma filosofia racional, seria realmente um amor, que é o significado da palavra filosofia, um amor pelo conhecimento, mas um amor por um conhecimento não é um conhecimento qualquer. É um conhecimento que seja racional, que traga-nos aquilo que esteja de acordo com o bom senso, porque as leis de Deus estão no nosso coração. Então, só é enganado aqueles que permitem. Recorro agora ao parágrafo 25 desse 268, onde diz lá, o próprio São Luís dando mais um conselho, né? Esse comunicante desse estudo. Os comunicantes só enganam os que se deixam enganar. Foi o que eu falei. Mas é preciso, ele usa uma metáfora aqui, ser como um mercador de diamantes, né? Para conseguir distinguir a pedra verdadeira da pedra falsa. Então, aqueles que já estudaram alguma vez a formação do diamante, existem diferentes graus de pureza nessa pedra. E aquele mercador que vai trabalhar com isso, né, com esse negócio, ele precisa estudar muito para saber suas características. Agora eu recorro novamente ao primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, no capítulo 10, e do 851.
até o 867 vai falar-nos sobre essas questões da fatalidade, né? Eu separei só algumas passagens aqui para a gente complementar aquilo que a gente leu no outro livro lá. O 851 diz assim: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Os espíritos comunicantes do outro plano respondem: a fatalidade ela só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao encarnar, ao vir ter uma experiência na matéria, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Vamos usar nosso bom senso, como aprendemos no livro dos médiuns, ao ensino de São Luís. A fatalidade ela existe no tocante à prova que se escolhe, né? Eu quero nascer numa comunidade carente, então eu sei que passarei por provas em situações de economia, por provas de violência. Então eu escolho essa prova para eu evoluir, talvez, em algo que precise. E aí eles continuam. Falo das provas de natureza física. Mas, no tocante às provas morais, às tentações, o espírito conservando o seu livre-arbítrio, né? O homem tendo o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Como falamos, nasci nesta condição desprovida dos recursos, numa comunidade carente, porém não sou obrigado, não sou destinado a me tornar um criminoso. Isso aí é de livre-arbítrio meu. A prova física, eu escolhi nascer nessa condição, num país atribulado por guerras, mas não sou obrigado a matar. Essas são escolhas morais que o livre-arbítrio é conservado. E temos aqui ainda, na continuação da explicação do 851, a ajuda dos anjos de guarda, aqueles que nos acompanham com um auxílio, né? Sempre nos influindo ali com intuições e inspirações para que não cedamos a essas provas morais, porque temos que passar pela prova física para adquirir talvez a paciência, a bondade, talvez a ajuda ao próximo, né? Nessa comunidade, talvez empenhemos ali em fazer uma ONG, em ajudar as pessoas, e tudo isso, esse contexto vai nos ajudar. Mas se nos tornamos maus, isso é a escolha nossa, é o nosso livre-arbítrio. Então, essas provas físicas nós escolhemos, porém, a prova moral, né, ceder ou deixar de ceder, é uma questão de livre-arbítrio, de escolha. É preciso entender muito bem essas perguntas e essas respostas para não dizermos que tudo isso estava determinado a acontecer, né? E aí o 853 vai trazer a seguinte reflexão. E a pergunta que é feita por Allan Kardec em Espiritualidade Superior é: certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Os espíritos respondem, né? Os comunicantes do outro plano. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegando esse momento, de uma forma ou de outra, não poder furtar-vos. Então, aquele instante que nós devemos desligar-nos dos laços carnais, esse instante ele vai acontecer de uma maneira ou de outra quando chegar a hora. No entanto, eu não preciso fazer que seja um momento de dor. Eu não preciso cair de um avião. Eu preciso realmente passar por aquele desenlace. E pode ser de várias formas. Caiu ou não um avião, já que estamos tocando nesse assunto, volta àquilo que nós falamos. A questão, muitas vezes, de imprudência, de imperícia, ou de falta de realmente alguma falta que o homem, né, ele deixa de dar atenção e com isso tem um acidente dessa forma. Mas não é uma coisa que estaria determinada, segundo o ponto de vista do livre-arbítrio, acontecer. Mais à frente eu vou explicar mais o porquê que não estaria. Porque, só para dar um spoiler,
a pessoa que cai nesse tipo de acidente e tem uma morte trágica repentina, ela não tem exatamente assim extraído um grande aprendizado. Talvez aqueles que fiquem sim, mas essa pessoa não, ela acaba tendo um desenlace muito rápido. Mais à frente vamos falar um pouco mais. Vamos continuar aqui ainda, que esse item 853, ele tem uma, resposta, uma pergunta A. Assim, qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Então, se na sua hora não chegou, responde os espíritos superiores, não vai morrer. E tem disso milhares de exemplos, né? É, escapamos muitas vezes de um acidente, né? Não chegou a nossa hora de partir, né? Mas Deus, ele sabe concluir qual o gênero da morte, porque partirás, Deus, não os espíritos, né? Os superiores podem até saber, portanto, não participam nesse tipo de comunicação em dar medo às pessoas. Ele sabe, sim, Deus, o gênero da morte que partirás daqui, Deus sabe tudo, né? É até muito óbvio falar isso. E frequentemente o seu espírito também sabe, pois isso foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Então nós sabemos mais ou menos ali por época, quando está chegando o nosso fim, nós temos, dizem eles aqui, uma intuição, uma inspiração de que está chegando a nossa hora realmente de partir. Mas não que seja pré-determinado acontecer isso ou daquela forma. Nós sabemos que vamos e pode ser de diversas formas. Vamos recorrer agora à questão 859 e ver o que nos traz atenção de reflexão. Há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar? Sim, mas que tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer esta escolha. No entanto, vejam, não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito, como se diz. Aqui é uma resposta que é sensacional. Não acrediteis, porém, que tudo que acontece está escrito, né? Como se diz. E onde está sendo dito isso hoje? Nesses canais de espiritualidade. Estão dizendo que tudo que acontece está escrito, está predeterminado. E não, a espiritualidade responde que não é para acreditar nisso, que tudo está escrito, não. Um acontecimento, continua aqui o texto, é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de sua livre vontade. De tal maneira que, se não tivesses praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Como falamos, deixou de fazer a inspeção dos itens do avião e saiu com pouco combustível. Enfim, aconteceu aquilo. Está falando aqui que é um ato da sua consequência, né? É a sua livre vontade, muitas vezes. Saiu de casa sem o capacete, morreu de acidente de moto. Não é que estava escrito, né? Bateu de carro, sua criança que estava no banco de trás, sem o cinto, veio a óbito ao chocar a cabeça. Não, isso não tá tudo escrito, né? São atos, né, das nossas próprias vontades, na nossa negligência, na nossa imperícia, no nosso descuido da escada, né? E aí traz aqui uma ilustração também, ó. Se queimas o dedo, isso é apenas a consequência da tua imprudência e da condição da matéria, né? Queimei o dedo, vou dizer que estava escrito, estava predeterminado tudo. Aí olha só, somente as grandes dores, os acontecimentos importantes, capazes de influir na tua evolução moral, são previstos por Deus. Uma guerra pode ser, né? Porque vemos que as pessoas muitas vezes morrem, mas é uma dor que nos força a dar valor à vida. Pode acontecer, esses acontecimentos. Eu posso escolher, talvez, nascer num país que vai passar por uma guerra para ter essa prova da dor e dar mais valor a Deus e à vida. No entanto, se eu vou não sofrer ali de uma morte, nesse sentido, uma explosão de uma bomba, um projétil, isso daí eu posso muitas vezes evitar. Eu posso recorrer aos meios de segurança, posso recorrer àqueles países que dão apoio. Não é que vá acontecer tudo e tudo é escrito. Está dizendo aqui no 859. Temos que ter esse bom senso, temos que ter esse racional, que é o que a doutrina muito bem nos traz atenção.
Então, falamos, eu uso essa linha de raciocínio para dizer que esses canais estão propagando informações de forma irresponsável. A espiritualidade é uma coisa que vai nos trazer efeitos. Se eu estou propagando mensagens desse tipo, eu estou atingindo milhares de pessoas que acessam a internet, eu vou colher aquilo que eu estou propagando, medo, talvez uma revolta que a pessoa fica ao perder um parente contra Deus, porque aquilo estava predeterminado a acontecer assim, daquela forma, um projétil de uma bala perdida atingiu porque tinha nome e CPF em Deus. Eu acho muito imprudente falar sobre isso. É a consequência do homem ao ter criado a munição, é a consequência do homem ao ter usado a munição para projetar a arma de fogo. E assim, nós precisamos, na verdade, de uma evolução moral para que a nossa sociedade esteja livre desses projetos. E aí eu recorro agora ao livro Nosso Lar, que é um livro que pode ser talvez usado para ajudar aquelas pessoas que tenham perdido familiares nessas situações. Nós temos ali aqui nesse livro uma dissertação que traz na atenção um médico chamado André Luiz, que ao desencarnar ficou numa região apelidada de umbral, que era uma região da consciência densa, muito sofrida por ter vivido de forma negligente e por não ter dado atenção à espiritualidade durante a sua vida. Então acaba ficando nessa condição de uma consciência como de culpa, como sem Deus, né? E é uma região que ele foi resgatado depois, com a ajuda, obviamente, de todos esses amigos, esses anjos de guardas que trabalham nos planos superiores para nós. Então ele foi resgatado e ali no item 15 ele recebeu até mesmo a visita da sua mãe, já vinha desencarnado há um tempo. E ele, ao receber a visita da sua mãe, no item 15, a mãe fala ali para ele, né? E é uma é um espírito, né, que já denota uma superioridade em relação a André Luiz, porque André Luiz ele vai morar em uma colônia, mas a mãe dele mora em outra colônia, um pouco mais elevada. Colônia são aquelas moradas que Jesus fala, né? Na casa do Pai há muitas moradas. Então nós chamamos aqui nesse livro, é chamado aqui nesse livro de colônias espirituais, locais habitados, moradas. E ela, ao visitar André Luiz, ela fala muitas coisas magníficas para ele. Inclusive, ela fala aqui nesse item 15, eu também separei textos para a gente refletir. Às vezes, a providência separa corações, mas é temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Então, quando nós perdemos alguém, essa separação ela é temporária. A vida ela é imortal, nós somos espíritos, apenas experienciando uma aula temporária na matéria, um aprendizado temporário na matéria. E quando nós perdemos alguém, nós percebemos muitas vezes que amávamos muito aquela pessoa, né? E desenvolvemos o amor. Mas isso é temporário. Vamos nos encontrar nessas colônias. Precisamos estar atentos para não passar muito tempo nessas regiões chamadas de umbral. Sugiro a todos que leiam esse livro, Nosso Lar. E aí, ela fala isso sobre que essas separações são temporárias, né? Que nós vamos nos encontrar futuramente com nossos parentes desencarnados. Está bem especificado isso aqui. No item 16, ainda continuando aqui, ela explica que o seu marido, né, o pai de André, porque André pergunta, e meu pai, onde ele está? A mãe fala que ele ainda estava nessa condição desfavorável da consciência, chamada de umbral. Ele estava lá por ter levado uma vida clandestina, né? Ter levado uma vida basicamente de ter outras amantes, e aí ele ficou preso nessa condição junto com esses espíritos femininos. Ela estava há muito tempo já tentando ajudar ele, e ela fala aqui, ele e as outras envolvidas, que a irmã de André Luiz, uma das irmãs, né, a Luísa, ela que partiu primeiro até mesmo que a mãe, ela ajudou a mãe nos trabalhos, né, de amparo à família terrena. Então nós percebemos aqui que a mãe de André Luiz e a sua irmã, que desencarnou antes, a Luísa, está no item 16 desse livro, tá? Elas estavam desencarnadas, mas estavam nos planos espirituais ajudando a família, olha só.
né? Ficou o André Luiz, ficou as outras duas irmãs, e elas estavam de lá, ajudando, né, de certa forma, a família terrena. Notem como é maravilhoso quando a gente pega a doutrina, né, e traz a atenção palavras de consolo, né? Olha, o espírito ele é imortal. Essa separação que temos, ela é temporária. Vamos nos encontrar em breve nos outros planos. Olha, e aqueles que partiram estão de lá talvez ajudando-nos. Nós precisamos dar atenção a nós que ainda estamos aqui, né? Precisamos evoluir, precisamos progredir, é a palavra até mais apropriada. Progredir, porque evoluímos tanto com essa tecnologia, mas estamos propagando informações irresponsáveis quando não tratam de consolar as almas que passam por esse tipo de tragédia. É isso que eu queria trazer de reflexão hoje. Leiam esse livro também, além da codificação. Usem o bom senso e o raciocínio que esse Espírito São Luís nos dá como alerta no livro dos médios. Leiam a codificação, usem o bom senso e o raciocínio para não propagarem mensagens que futuramente vão lhes gerar consequências. Era isso, meus amigos. Se gostaram de vir, curta, compartilhe com os amigos. Um abraço a todos e nos encontramos em breve no próximo assunto.